gente vai resolver, tá? Então ele Tá. fala assim, isso aqui é de 2023. Em determinadas condições, nanopartículas podem ser impulsionadas como um foguete pela simples interação com o meio. Admita que em um dado instante, uma dessas partículas com massa de 9 vezes 10 a menos 26 quilos adquire velocidade de 2 vezes 10 ao quadrado. Com base nessas informações, qual é a ordem de grandeza da quantidade de movimento dessa partícula? Então vamos lá. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. A massa é 9 vezes 10 a menos 26 e a velocidade é 2 vezes 10 ao quadrado. Aí eu vou fazer 2 vezes 9, 18. 10 a 20 menos 26 com 10 elevado a 2 é 10 elevado a menos 26 mais 2. Isso aqui dá 18 vezes 10 elevado a menos 24. Aí, se eu andar com a vírgula, porque aqui é como se fosse 18,0, eu botar a vírgula para cá, 1,8 vezes 10 elevado a menos 23. Aí, ordem de grandeza é eu pegar só essa parte aqui da potência de 10, que dá 10 elevado a menos 23. Foi? Sim. Aí, aqui, ó, essa também é de 2023. Durante uma ventania, uma árvore sofreu uma inclinação e depois voltou à posição inicial. Nesse processo, um dos seus frutos foi projetado e submetido à ação exclusiva da gravidade, descrevendo um arco de parábola, tá vendo? Hum. Observe no esquema a trajetória do fruto e as setas 1, 2, 3 e 4, que representam possíveis vetores de velocidade resultantes da altura máxima. Sabe-se que a altura máxima é alcançada pelo fruto alguns instantes depois do seu lançamento. Nesse caso, o vetor resultante do fruto é representado por qual seta? Então, quando o fruto está no ponto mais alto, a velocidade vertical é zero. E aí, a velocidade horizontal continua existindo. O ponto mais alto que ele está é esse aqui. Então, quem continua existindo é o horizontal. Ele estava aqui, aí ele foi ganhando velocidade, ganhando altura até que ele chegou no ponto mais alto. Nesse ponto mais alto, ele só vai ter o quê? A horizontal. Que é como ele daqui ele começa a descer, então a seta vai ser a seta número 3. Tá? Por que não é a 2? Porque se fosse a 2, ele teria que continuar na mesma linha, mas ele vai começar a cair por conta da ação da gravidade, tá? Ah, tá. Não tem conta nessa, essa é só a mesma observação. Aí vem, da energia liberada por um raio, só uma pequena fração é convertida em energia elétrica. A maior parte se transforma em calor, luz, som e ondas de rádio. A fração convertida em energia elétrica é da ordem de 360 kWh, aproximadamente o mesmo que consumiria uma lâmpada de LED de 100 watts acesa durante alguns meses. Considere que um mês dura 30 dias e que uma lâmpada de LED funciona com potência de 25 watts. Essa lâmpada consumirá a fração convertida em energia elétrica mencionada no texto em X meses. Qual é o valor de X? Então, a energia é de 360 kWh e a potência é de 25 watts. Aí a gente tem que pegar e observar que isso aqui em kWh é a mesma coisa que 0,025 kWh. Eu vou fazer vezes 30 vezes 24, porque um mês eu vou considerar com 30 dias e cada dia com 24 horas. Então eu vou ter 720. Então a energia no mês mensal vai ser 0,025 vezes 720. Isso aqui vai dar 18 kWh. E ele quer saber
o valor de x, 360 dividido por 18, ou seja, essas 360 kWh dividido por 18 vai dar 20. Ou seja, vai durar 20 meses essa energia. Foi? Sim, sim. Aqui, outra é de 2023. O menor tempo medido em laboratório ocorreu na escala de zeptosegundos e corresponde ao intervalo ΔT em que uma partícula de luz percorre a distância que separa os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio. Uma unidade de zeptosegundo equivale a 10 elevado a menos 21 segundo. Então, 1 zeptosegundo é igual a 10 elevado a menos 21 segundos. Admita que a velocidade da luz seja 3 vezes 10 à oitava e que a distância entre os centros atômicos de uma molécula de hidrogênio seja de 7,2 vezes 10 a menos 11 metros. Nessas condições, no referencial da partícula, o tempo, né, em zeptosegundos é igual a quanto? Então, a gente vai trabalhar com a ideia que velocidade é igual a deslocamento dividido pelo tempo. Né? A distância que ele anda é de 7,2 vezes 10 a menos 11. Tirei daqui. Então, a gente sabe que velocidade é igual a distância sobre o tempo. Então, o tempo é igual ao deslocamento ou distância dividido pela velocidade. O deslocamento é 7,2 vezes 10 a menos 11. E a velocidade é 3 vezes 10 elevado a 8. 7,2 dividido por 3, 2,4. 10 elevado a menos 11 dividido por 8 vai dar 10 elevado a menos 19. Só que a gente sabe que 1 zeptosegundo é igual a 10 a menos 21 segundos. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10,4 vezes 10 ao quadrado zeptosegundos. E aí, se eu quiser andar com a vírgula, é a mesma coisa que 240 zeptosegundos, que é a letra C. Foi? Sim. Essa é de 2022. Em uma praça, uma criança de massa de 30 quilos desce por um escorrega A. A altura considerada do topo do escorrega até o seu ponto mais baixo é 2 metros, como ilustra a figura a seguir. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 e que durante a descida da criança ocorre uma perda de energia mecânica de 60%. Ao atingir o ponto mais baixo do escorrega, a velocidade da criança em metros por segundo será igual a quanto? Então vamos lá. O que é energia mecânica? É a soma de todas as energias do sistema. Que ele falou que é... Ele não falou quanto é que é, mas ele disse que 40% vira energia cinética. Então, qual é a energia potencial gravitacional? É a massa, 30, vezes a gravidade, que é 10, certo? Vezes 102. Isso vai dar 600 joules. 30 vezes 10 ao quadrado, desculpa. Falei besteira. 10 ao quadrado. 600 joules. E aí ele fala que 40% vira movimento, ou seja, 40% dessa energia vira cinética. Então, é 40 sobre 100 vezes mv ao quadrado sobre 2. Então, é 40% de 600. 40% de 600 vai dar 240. 240 é igual a massa, que é 30, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. V é igual a raiz de 16, que é igual a 4. Então, qual é a velocidade? Letra A, 4,0. Foi? Sim, sim.
essa, também de 2022. Deixa eu dar um zoom aqui. Para um experimento de estudo das leis de Newton, um recipiente com massa de 100 kg foi colocado sobre um carrinho em uma superfície plana. 3 grupos de pessoas exerceram forças distintas sobre esse sistema, conforme representado na figura 1. As forças aplicadas sobre o mesmo sistema visto de cima estão representadas na imagem 2. Então, isso aqui é uma vista de cima, é como se tivesse alguém aqui em cima, ó, olhando aqui para baixo. Considerando apenas as forças resultantes exercidas pelos 3 grupos, o módulo da aceleração que atua sobre o recipiente é igual a quanto? Então, ó, eu tenho 160 puxando para a direita e 40 para a esquerda. Então, quem vai ganhar? Para a direita, subtraindo, né? 120 newtons. E eu tenho 90 newtons jogando para baixo e nenhum para cima. Então, 90 newtons para baixo. Para eu saber a força resultante, eu tenho que fazer Pitágoras, né? A força resultante vai estar aqui. Então, força resultante ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais 90. 120 ao quadrado, 14.400. Mais 90 ao quadrado, 2.100. Isso aqui vai dar 22.500. E aí a raiz de 22.500 é igual a 150 newtons. Só que não é isso que ele quer a aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração. 150 é igual a massa, que é 100, vezes a aceleração. 1,5, letra C. Foi? Foi. Uma turma de estudantes do ensino médio recebeu a tarefa de verificar a corrente elétrica que se estabelece em 4 aparelhos distintos: geladeira, ferro elétrico, ar-condicionado e chuveiro. Para solucionar a tarefa, foram informados os valores da potência elétrica e da tensão de cada equipamento, conforme consta na tabela abaixo. Então, ele me dá geladeira, potência 360, tensão 120. Ferro, potência 2.520, tensão 120. Ar-condicionado, tensão 220 e potência 3.300. Chuveiro 4.400, tensão 220. A partir das informações disponíveis, a turma concluiu que a maior corrente elétrica que se estabelece é em qual aparelho? Então, vamos lá. A gente sabe que potência é igual a corrente vezes a DDP, que é a tensão. Então, a corrente vai ser igual a potência dividido pela tensão. Então, vou fazer para cada um. Geladeira, ela vai ter 360 sobre 120, 3 amperes. O ferro elétrico vai ter 2.520 sobre 120, que dá 21 amperes. E ar-condicionado, 3.300 dividido por 220, 15 amperes. E o chuveiro elétrico, 4.400 dividido por 220, 10 amperes. Então, o que tem maior corrente é o ferro elétrico, com 21 amperes. Foi? Entendeu?
Aí vem, ao longo de uma estrada retilínea, um automóvel trafega durante certo intervalo de tempo, variando sua velocidade v linearmente em função do tempo t, como representado no gráfico. No intervalo de tempo compreendido entre 0 e 15, a velocidade média do automóvel é igual a quanto? Então, a velocidade média, eu vou pegar a velocidade final, 24, mais a velocidade inicial, que é 4, dividir por 2. Vai dar 28, que dividido por 2 dá 14, letra C. Esse daí era só fazer esse. Tá? Tá. Vou aumentar essa letra que tá muito pequena. Aí assim, aqui, de novo, tem matéria aqui que a gente ainda não viu em física. Mas eu tô pegando as questões do vestibular. Então, como a gente tá no primeiro exame de qualificação, você já fez tua inscrição? Não, para quê? Para o UERJ? Isso. Não, eu não fiz, não. Eu pedi isenção pro O Enem. Enem. Tá. É, Mas tenta fazer o ERJ de segunda qualificação. E assim, o legal da primeira qualificação é que você tá vendo, tem coisa que a gente ainda não viu. Mas dá pra gente já vendo como é que é a prova, para quando chegar a segunda qualificação ficar mais fácil. Olha essa. é em julho, né? Mas tem a segunda qualificação que é mais pra frente. Aí quando abrir a inscrição eu vou avisar vocês, Então tá bom. tá? Ó, uma pessoa com dificuldade em enxergar com nitidez objetos próximos ao seu rosto consulta um oftalmologista, que prescreve a utilização de lentes com convergência de 4 dióptros. A distância focal em centímetro dessa lente é qual? Então, a gente tem que ver o dióptro. A fórmula do dióptro é V igual a 1 sobre o foco. Então, o foco é igual a 1 sobre a vergência, é igual a 1 sobre 4, que dá 0,25, que é a letra D. E aí, só para falar um pouquinho de lente, né? Eu tenho uma lente aqui, esférica, que pode ser côncava ou convexa. Aí aqui eu tenho o vértice para entrar no espelho. No meio eu tenho o foco e na outra ponta eu tenho o centro de curvatura. Tá? Só para já ir acostumando. Questão anulada, de 2022. Mas ela fala assim: no gráfico a seguir está representada a variação da força elétrica de repulsão F entre duas partículas de cargas idênticas dispostas em um mesmo meio em função da distância d entre elas. A uma distância de 6 milímetros nesse mesmo meio, a força elétrica de repulsão entre as partículas em newtons é quanto? Então, a força de repulsão aí é aproximadamente 36, que é aqui, ó, a força, né? Dividido por 0,06 ao quadrado. E isso aqui vai dar aproximadamente 10, que é a letra B. Só que essa questão foi anulada, porque não tinha opção. Agora, a temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que, na altitude de 9.000 metros da água entre ebulição a 70 graus Celsius, com um termômetro graduado na escala Fahrenheit, o valor obtido da temperatura de ebulição da água será igual a quanto? Então, tem que lembrar da relação entre Celsius e Fahrenheit, né?
Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Eu quero passar para Fahrenheit, então esse 9 vai passar multiplicando. 9C sobre 5 mais 32. E aí C vale 70 graus. Vou substituir aqui no lugar de C. E aí vou fazer essa conta. Vai dar 158, que é a letra D. Foi? Sim, sim. Aí vem. O sistema solar é formado por planetas que apresentam diferentes acelerações de gravidade. Admita que um corpo é solto em queda livre na Terra, a uma altura h e atinge uma superfície do planeta com velocidade de 5 metros por segundo. Admita ainda que um planeta P, também do sistema solar, em que o mesmo corpo é solto, numa mesma altura, só que agora a velocidade é 8. Então são dois planetas. No planeta Terra a velocidade é 5 e no outro planeta é 8. Sabe-se que o quadrado da velocidade com o qual o corpo em queda livre atinge a superfície é diretamente proporcional à aceleração da gravidade do planeta. Considere os valores aproximados na tabela. Aí ele dá o valor da gravidade em cada planeta. Com base nessas informações, o planeta que apresenta a aceleração da gravidade mais próxima ao da Terra é qual? Então eu tenho que fazer a razão. V ao quadrado é igual a 25 metros por segundo. Então a gravidade no planeta P, gravidade no planeta Terra, vai ser velocidade ao quadrado sobre o da Terra ao quadrado. 64 sobre 25. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,56. Então a gravidade nesse planeta vai ser 2,56 vezes 10 elevado a 1, 25,6. O planeta que tem essa velocidade mais próxima é Júpiter, que é a letra A. Tá? Sim. Essa aqui. Uma lente convergente conjuga uma imagem cuja abertura é 3 vezes maior que o objeto posicionado entre o seu centro óptico e seu foco principal. Esse objeto se encontra a 12 centímetros de distância do centro óptico da lente. A distância focal da lente em centímetros corresponde a quanto? Então, lente convergente. Então, quando a lente é convergente, ela é virtual, direita e menor, a imagem. Virtual é porque é dentro do espelho, direita porque está no mesmo lado do objeto e maior do que o objeto. E a gente sabe que a amplitude é igual a I sobre O, que ele falou que é 3. E como a imagem é virtual, faz com que o valor de I fique negativo. Então vai dar o quê? Que 3 é igual a menos I sobre 12. I é igual a menos 36, porque 12 vezes 3, 36. E aí eu vou cair naquela fórmula de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vai ficar 1 sobre F igual a 1 dozeavos mais 1 sobre menos 36. Aí fazendo MMC, eu vou ter 3 menos 1 sobre 36, que vai dar 2 36avos, que dividindo por 2 vai dar 1 18avos. Logo, F é igual a 18, letra C. Foi? Sim. Vamos ver essa aqui.
elétron E de massa m e carga Q executa um movimento circular uniforme devido à ação de um campo magnético constante de intensidade B igual a 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Admita que a razão Q sobre m é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 11. Nessas condições, a velocidade angular em radiano por segundo desenvolvida pelo elétron é igual a quanto? Então, eu estou falando de movimento circular envolvendo elétron. Aí a gente tem essa fórmula aqui. W é igual a Q vezes Tesla sobre m. Então, Q sobre m é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 11 vezes 1. B igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5. Então, W vai ser igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 6 radianos. Então, letra A. Certo? Sim. Vamos fazer essa aqui? Em uma experiência de calorimetria, os corpos A, B e C, que possuem massas, temperaturas e energias térmicas distintas, são colocados em um recipiente isolante térmico, de paredes rígidas suspensos por fios ideais, conforme a ilustração abaixo. Em seguida, através da válvula, retira-se grande parte do ar do interior do recipiente. A partir desse instante, predomina um processo de transferência de calor entre os corpos, o que altera os valores de determinada grandeza física. O referido processo de transferência de calor e a grandeza física em questão são, respectivamente... Então, quando a gente abre a válvula, uma parte do ar é removida. E aí, se não existe convecção entre eles, sobra condução ou irradiação. E aí a irradiação tá certo porque não precisa de meio material, tá? A letra C, irradiação, temperatura. Tudo bem? Tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mais tarde botar a gravação dessas aulas lá no YouTube e mandar para vocês. Ah, tá